Antes de mais nada, Mauro, muito obrigado pelo convite, estou honrado. É um prazer falar aqui. Dado o avançado do tempo, eu tenho uma apresentação que eu vou passar muito rapidamente. Eu ia fazer uma introdução a respeito do nosso diagnóstico sobre o baixo crescimento da economia brasileira, mas eu vou direto ao ponto que eu acho que é mais importante aqui para este público. Nós, no que se refere aos mercados, eu vou falar de capital e crédito, nós tínhamos um diagnóstico lá, já há bastante tempo. O diagnóstico começou. Esse diagnóstico diz: nós temos um mercado, a intermediação financeira de maneira geral, disfuncional, com uma segmentação muito grande entre o mercado de crédito e intermediação, vamos dizer, direcionada, que envolve tanto poupança forçada quanto subsídio creditício, por um lado, e o mercado livre, por outro. Parte do mercado de capitais é um pouco híbrido, porque ele é livre, no entanto, ele é incentivado, alguns instrumentos com incentivo tributário. E mesmo no mercado livre, nós temos uma porção de distorções que fazem com que seu desempenho, principalmente do ponto de vista de preço, seja muito abaixo do que nós podemos entregar. Taxas de juros altas. Eu vou falar a respeito de um aspecto específico da nossa estratégia, que é o problema do ovo e da galinha no financiamento. Vamos dizer, ele é mais grave no financiamento de longo prazo, mas ele também se manifesta em outras partes da intermediação financeira. Nós temos um mercado de capitais, digamos, essa é uma história incipiente, a intermediação financeira que não funciona, logo nós precisamos de instrumentos de poupança forçada e subsídio creditício para poder apoiar a atividade dita produtiva. Essa é a teoria da galinha causando ovo, ou do ovo causando galinha. Há uma outra hipótese que é, precisamente porque nós temos instrumentos de poupança forçada e alocação direcionada de crédito subsidiado, nós abafamos e não deixamos florescer o mercado de capitais no Brasil. Essa é a teoria, deixa eu pensar bem aqui, porque eu vou fazer uma analogia. É a teoria da galinha causando ovo, outra é do ovo causando galinha. A nossa diz o seguinte: muito provavelmente deve ter as duas coisas. No entanto, a segunda, a evidência empírica construída na academia, com os melhores dados que nós temos, sugere que, na verdade, é excesso de poupança forçada e excesso de alocação subsidiada de crédito que abafa o mercado de capitais. Ou seja, eu tenho certeza que galinha causa ovo. Ovo eu não sei se causa galinha, causa pintinho, talvez, às vezes é galo, às vezes é galinha. Essa é a nossa ideia. Só que a intervenção embute um risco, evidentemente. O risco que a primeira história tenha mais valor do ponto de vista prático e empírico do que a segunda. No entanto, dado o desempenho e dados os eventos recentes, eu acho que ficou claro que a alocação de capital de maneira centralizada no mercado com poupança forçada e subsídio creditício tinha falhado. Nem todo mundo compartilhará desse diagnóstico. Acho que aqui, inclusive nesse público, a chance de compartilhar desse diagnóstico é muito maior. Se eu estivesse falando de alguns outros públicos, há muito menos concordância. Então eu vou passar direto, isso aqui eu vou pular tudo. Essa é a pergunta. É o financiamento de longo prazo. No financiamento de longo prazo, o mercado de capitais débil exige financiamento público direto e subsidiado, ou o financiamento público causa debilidade? Historicamente, no que se refere ao mercado de crédito, tem vários aspectos, várias dimensões. Vamos pegar aqui um que o Gustavo disse que foi pouco mencionado, o BNDES. O BNDES tem acesso a fundos baratos.
Ele, em particular, historicamente, desde a Constituição de 88, ele tem acesso a um tipo de funding, que eu não sei nem dizer se é dívida ou se é equity, porque o FAT, aparentemente, parece que é um instrumento de compromisso de dívida, no entanto, não tem compromisso de repagamento, eu não sei muito bem exatamente o que é esse instrumento, mas ele está lá com acesso ao FAT, cuja remuneração era TJLP. Nós tínhamos um diagnóstico que boa parte da indisciplina na alocação de capital vem de uma diferença muito grande entre as taxas que prevalecem no mercado e a TJLP, que remunerava o FAT. Então, e no segundo momento, evidentemente, a partir de um certo momento no governo anterior, houve a decisão de, em cima do FAT, aportar recursos do Tesouro Nacional no BNDES, aí literalmente fazendo aquilo que o Gustavo descreveu, que o Murilo Portugal disse. A nossa ideia é introduzir uma série de reformas, não foi só no FAT, nós também já introduzimos uma nos fundos constitucionais, e o que eu estou aqui é para mostrar que a evidência até agora sugere que essa intervenção foi bem sucedida. Nós tomamos um risco e acho que nós tivemos um payoff até agora bastante positivo. Só um pouco, o que a literatura, isso é um apanhado muito pouco justo com o que é essa literatura. A literatura, de modo geral, eu diria que 80% dela diz, tanto a literatura mais conceitual quanto a evidência empírica, mas você vai para os dados e olha que o direcionamento de crédito, não é que ele nunca funciona, não é que sempre falha, mas, em média, é um instrumento difícil de implantar. E o Brasil, acho que é da observação, uma das que confirma essa regra. Outros países, talvez, tenham um pouco mais de êxito. Aí, talvez seja interessante nós vermos quais são as instituições que, nesses países, garantem mais êxito na alocação de crédito subsidiado. Para dar um pouco de... Qual foi a mudança crucial? A mudança crucial é a TLP. A TLP é uma mudança, na minha opinião, de paradigma na alocação de crédito subsidiado. Começa a fechar uma das partes do mercado de crédito direcionado no Brasil. É gradual, não é um cavalo de pau, não é da noite para o dia. O que a TLP faz é, ela substitui a TJLP nos financiamentos cujo funding é o FAT, os novos. Ela permite também que o Tesouro Nacional renegocie a nova TLP. A TLP é um instrumento, é uma taxa que é determinada no mercado. Ela, grosso modo, hoje, ela é o retorno retirado da NTNB de 5 anos, a ele somado ao IPCA, mas hoje há um desconto, porque a convergência se dará em 5 anos para esse retorno. De novo, não é na base do cavalo de pau. Ela tem uma série de vantagens, eu posso elencar. Uma é ser uma taxa de mercado que permite que você se securitize. 2, evidentemente, aumenta a potência da política monetária. A gente pode discutir em quanto, mas aumenta. Ela protege o trabalhador, diga-se de passagem, ao aumentar a remuneração. Ao dar o FAT, a remuneração, a minha opinião ainda não é nem que lhe é devida. De novo, não está muito claro para mim que FAT é instrumento de dívida. Mas, principalmente, ela disciplina a alocação de crédito. Eu, pessoalmente, não gosto muito de poupança forçada, mas pior do que poupança forçada é poupança forçada cuja remuneração é muito baixa e isso causa indisciplina na alocação de crédito. E ela vai induzir o BNDES a tomar decisões mais de mercado. Imagino que ele até tenha falado sobre isso hoje. Só mostrar um pouco aqui o que ocorreu nesses últimos tempos. A parte que está à minha esquerda aqui são os desembolsos do BNDES. Tem uma queda, evidentemente, ali tem demanda também. Claro que tem uma parte disso, é demanda de crédito que caiu. No gráfico da esquerda são os desembolsos do BNDES como fração do PIB.
ou seja, o BNDES voltou a níveis mais parecidos com os que eram os seus níveis históricos de desembolso. 1%, 1,5% do PIB pode ser um nível que a gente consiga sustentar. Essas são as transferências do Tesouro para o BNDES, diminuindo o tamanho do seu balanço, e assim conseguir desafogar e parar de abafar o mercado de capitais, e que o banco, com a sua nova política, possa fomentar o mercado de capitais e de crédito, em vez de abafá-lo. Só para dar um pouco da ideia aqui, olhando para preço, aqui tem o CDI, a trajetória do CDI, evidentemente que parte do que permitiu isso foi um cenário macro favorável com as taxas de juros cadentes. É diferente fazer isso com taxas de juros real de 8, 9 e fazer com taxa de juros real de 4, que ainda é alta, mas é mais factível, tanto do ponto de vista da estratégia de política econômica quanto a estratégia política. Ali estão... Perdão, acho que é... Não sei se aqui tem um... Na verdade, eu temo que seja um problema mais grave. Agora, acho que voltou. O movimento de cadente na taxa interbancária aqui, você não vê um correspondente nos juros médios dos financiamentos do BNDES. E a razão é simples, porque isso não é nem TLP, isso, na verdade, é a decisão administrativa de TJLP que foi tomada ao longo do governo. E o que a TLP faz é garantir que essa decisão administrativa se manterá aí ao longo do tempo. Isso aqui é para dar uma ideia. Agora, a estratégia tem um certo risco, que era você retirar o BNDES e não vir nada no lugar. Mas veio. É só olhar para o que aconteceu no mercado de capitais. Esse quadro, por exemplo, mostra a emissão de dívida corporativa para o setor não financeiro crescendo. A gente vê no mercado de capitais um movimento de substituição do BNDES. Claro, agora com as taxas aumentando, com a TJLP fechando com a Selic no primeiro momento e com a TLP, a diferença cai, os jogadores privados conseguem jogar esse jogo. Isso aqui só fazendo uma comparação de primeiro semestre, só por causa dos dados, e mostrando o que acontece com várias categorias importantes aqui. Principalmente o mercado de renda fixa de títulos de dívida corporativa, substituindo o BNDES. Se você fizer o crédito bancário mais a dívida corporativa, substituiu a queda do BNDES. Isso aqui são os desembolsos de títulos corporativos, só os títulos corporativos. Aquele número mais baixo deste ano é porque é só janeiro a maio. Se você projetar para o final do ano, de novo, vai ter um nível razoavelmente alto. Esse é o custo de financiamento, então tudo bem. Na quantidade deu para substituir, a nossa aposta de crowdfunding deu certo, e no custo? O custo também é bastante cadente. A gente está satisfeito com esses níveis de taxa de juros? Não. Mas é preciso ver que elas são cadentes e está se fazendo crowdfunding com preços razoáveis. Esse gráfico mostra prazo. Porque não é só quantidade de preço, mas prazo também, com prazos alongando. O da esquerda é prazo mesmo em anos, e o da direita é a fração menos de 3 anos, de 3 a 5 anos. Ou seja, as condições estão melhorando. Aqui é o desempenho das debêntures de infraestrutura, que é um mecanismo específico que vem a substituir um mecanismo muito mais a mercado. É claro que essas debêntures têm um incentivo fiscal, mas é um mecanismo muito mais a mercado do que a colocação e o carrego no balanço do BNDES desses projetos. De novo, isso aqui esse é um gráfico perdão, esse é
Esse é um gráfico só da distribuição nos setores de infraestrutura. Isso aqui a gente vê também que os setores que foram melhor foram os setores que a gente conseguiu gerar projeto, que é eletricidade, óleo e gás. A subida de óleo e gás aqui é uma coisa muito, muito importante, da qual nós nos orgulhamos muito, que é um pouco a recuperação desse setor. Esse gráfico é para dizer o seguinte: de onde veio a recuperação? Veio dos setores que geraram projetos. Ou seja, a gente tem um problema aqui de demanda por financiamento também nos projetos de longo prazo. Hoje, com as taxas de juros cadentes, com os instrumentos que nós já temos, a nossa aposta é, se vier projeto, o financiamento é que não vai faltar, porque retorno tem no Brasil. Claro que a gente precisa diminuir o risco regulatório, todos os riscos que há e que acabam sendo um jogo de perde-perde, mas se a gente conseguir gerar projeto, financiamento vai ter, e vai ter financiamento privado. Por fim, só uma evidência mais micro de crowding in. Esses dados todos estão no relatório de inflação do Banco Central. Então, eles são disponíveis publicamente para quem quiser ver. No último relatório de inflação, o Banco Central fez um trabalho excelente de cruzamento de dados do nível da firma sobre emissões do mercado de capitais, dívida emitida no exterior e taxas de juros bancárias. Eles são 740 empresas, 270 delas emitindo no mercado doméstico, 504 levantando dívida fora. Do instrumento dívida, 90% foi levantado fora. Então, o que eu quero tirar desse gráfico é o seguinte: o aumento da importância dos bancos domésticos e da dívida externa neste movimento. Ou seja, quando o governo sai, a nossa aposta era: o mundo não vai acabar, virá o mercado privado de alguma forma, pode ser mercado de capital, pode ser mercado bancário, mas virá a substituição, e essa substituição está se dando em termos cada vez melhores, tanto do ponto de vista de custo quanto de prazo. Esse é o gráfico de custo. As taxas de juros para pessoa jurídica no mercado livre estão no eixo da direita, infelizmente, que tem outro nível em relação ao eixo da esquerda. É ainda um incômodo muito grande, mas a gente vê as taxas do BNDES mais ou menos estáveis ou crescentes, e as taxas do mercado, que são no mercado livre ou no mercado de debêntures, caindo, cadentes. É isso que a gente quer observar mesmo. Essa é a grande normalização da intermediação financeira brasileira, que começou agora. Concluindo, o subdesenvolvimento do mercado de capitais é sempre um dos suspeitos usuais aqui para dar má alocação de crédito. Em última instância, também pelo desempenho decepcionante da produtividade. Se a gente aloca mal o capital, para a mesma quantidade de capital, trabalho e terra, a gente vai ter uma produtividade menor, PIB per capita menor. A agenda de reformas, um dos pilares dela é a redução gradual do mercado direcionado. Nós fizemos uma aposta no crowd-in, e até agora, claro que the jury is still out, mas até agora, essa aposta, todos os dados sugerem que ela está sendo exitosa, e a gente, com isso, vai permitir que os mercados de capital floresçam. Isso e a estabilidade da política monetária, e é evidente que não dá para terminar sem dizer isso. Tudo isso, o pilar principal é que a gente dê sustentabilidade na política fiscal. Se a gente der sustentabilidade na política fiscal, a política monetária recuperou sua credibilidade, a gente consegue fechar os guichês do mercado direcionado e livre e deixar que o mercado de capitais se desenvolva. Muito obrigado.